Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do cursinho do Biolodúvidas Pré-Veste e Enem. E hoje o tema da nossa aula são cadeias e teias alimentares. Portanto, depois da vinheta, pode pegar do lápis, pega do caderno que tem muita aula de ecologia hoje. Cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? É a sequência gráfica em que um ser vivo serve de alimento para outro e que representa, a partir disso, o fluxo de energia entre os organismos de um ecossistema. Ou seja, é na cadeia alimentar que você vai entender o processo que você conhece como um indivíduo que come o outro, que por sua vez come o seguinte, e assim sucessivamente, assim como também você vai compreender o caminho, o fluxo da energia sobre assim como você também vai compreender o fluxo da energia, o caminho dela e a passagem dela de um ser vivo a outro. Então, sempre na cadeia alimentar, você vai observar um indivíduo servindo de alimento para o outro e que também, a partir disso, esse indivíduo, a partir do momento que come o outro, vai pegar parte da energia desse outro animal para si. Portanto, para entender um pouco mais, vamos ver aqui essa cadeia alimentar. Lembrando que, anote aí, o primeiro componente da cadeia alimentar sempre deve ser os seres fotossintetizantes que produzem seu próprio alimento e que também podemos chamar de seres autotróficos, ou seja, que fazem fotossíntese. No caso do ambiente terrestre, nós temos as plantas. Se formos para o ambiente aquático, nós temos o fitoplâncton. Sempre esses indivíduos estarão em primeiro lugar dentro da cadeia alimentar e que vão ter o maior número, aliás, a maior porcentagem de energia dentro da cadeia. Então nós temos aqui dentro dessa cadeia as plantas, que são os produtores. Nós estamos vendo borboletas, que por sua vez vão se alimentar dessas plantas. Você também está vendo aqui um sapinho que vai se alimentar da borboleta. Lembrando que a seta sempre aponta para quem come. Nós temos aqui uma cobra que vai se alimentar do sapo. E nós temos aqui fungos e bactérias que vão agir como decompositores quando essa cobra morrer. Mas aí você tem que se atentar também para uma coisa. As plantas aqui são os produtores porque produzem seu próprio alimento e vão passar aí esse alimento, essa energia, esse carboidrato, enfim, para os demais que vão consumi-lo. Então, todo aquele que come nós chamamos de consumidor. Quem come é porque não produz seu próprio alimento. Se você se alimenta de outro ser vivo é porque você não tem a capacidade de adquirir seu próprio alimento, que é o que nós chamamos de seres heterotróficos. Então, nós temos aqui a borboleta. A borboleta, aqui nessa cadeia, é o primeiro indivíduo a consumir a planta. Então, nós chamamos ela de consumidor primário. Quem se alimenta da borboleta vai ser chamado de consumidor secundário. Quem se alimenta do sapo vai ser chamado de consumidor terciário. E quem se alimenta da cobra vai ser chamado aqui, por exemplo, se fosse para ser chamado de consumidor quaternário, que no caso aqui são os decompositores. Se aqui fosse um gavião, nós poderíamos chamá-los de consumidor quaternário. E assim sucessivamente. Dentro disso, a gente tem que lembrar de uma palavrinha chamada produtividade primária líquida. Se lembrar de produtividade primária líquida, também conhecida como PPL. O que é isso? É aquilo que a planta consome para o seu metabolismo durante o processo de fotossíntese e que sobra, e o que sobra para os demais, ou seja, para os consumidores. Ou seja, a planta, a energia que ela tem, que é transformada em carboidrato em forma de açúcar, para ela conseguir ter o seu alimento, para ela conseguir se desenvolver, ela vai consumir parte dessa energia e o restante dessa energia, o que sobra, que é aproximadamente 10%, vai ser repassado
para o indivíduo seguinte, que no caso aqui é a borboleta. Depois que isso aqui vai passando, a partir do momento que a borboleta ela pegou o que restou da planta, ela vai consumir uma parte e mais aproximadamente 10%, que é o que sobra depois do que ela faz no seu metabolismo, ela passa para o sapo. O sapo, por sua vez, também vai gastar parte dessa energia que ele adquiriu nas borboletinhas que ele comeu, vai gastar, seja no gasto de energia, né, no seu metabolismo também no sentido de fezes, tudo isso ele vai perder energia. Então, o que sobrar disso aqui, do que ele consumiu, o que sobrar é que vai ser passado para a cobra, que é o que tudo isso a gente chama de produtividade primária líquida, que vem desde os produtores. Sem contar que a energia aqui, uma vez passada, ela não retorna, ela não tem como retornar para as plantas, por exemplo. Não tem como a energia sair aqui dos decompositores e voltar para as plantas, porque ela segue um fluxo unidirecional, ou seja, ela só tem uma direção. Você sempre vai perder a energia, ela não tem como retornar até os produtores. O que no caso da matéria orgânica, por exemplo, retorna. Como assim, Andresa? É o seguinte: a cobra aqui, como consumidor terciário, ela serviu de alimento para os decompositores. Esses decompositores que vão comer os restos da cobra, ele também vai fazer com que esses restos se tornem nutrientes. E aí esses nutrientes vão servir de sais, e aí esses nutrientes vão servir de alimento, vão servir de desenvolvimento do solo, para que novas espécies possam surgir ali, ou outros micro-organismos também possam se alimentar dessa matéria orgânica. Então, ao passo que a energia aqui na cadeia alimentar ela vai sendo perdida e ela só segue um fluxo, a matéria orgânica adquirida principalmente a partir dos decompositores que transformam os restos mortais em matéria orgânica, ela volta para a cadeia alimentar, seja em forma de adubo ou seja em forma de alimento para micro-organismos. Mas aqui nós também temos que destacar esse processo aqui de bioacumulação, já que a gente falou em PPL, em produtividade primária líquida. O que é a bioacumulação? Se, por exemplo, lá na roça do seu pai tinha essas plantas aqui e o seu pai tacou aqui um agrotóxico chamado de DDT. A partir do momento que ele coloca esse agrotóxico aqui, a planta consegue absorvê-lo, e aqui vem as borboletinhas e come essa planta, ela vai adquirir o agrotóxico. E aí esse agrotóxico, ele é difícil de se degradar, de se metabolizar dentro do organismo desse indivíduo. E aí vem um sapinho e vai comer essa borboleta. E ele não vai comer só uma borboleta porque ele não é besta. Então ele vai comer essas 3 borboletas aqui. Então o sapinho vai adquirir a toxicidade dessas 3 borboletas. Então ele vai pegar toxicidade da borboleta 1, toxicidade da borboleta 2, toxicidade da borboleta 3 e vai comer. No processo chamado de bioacumulação, que é o processo em que se diz quando se é liberado toxinas em organismos, quando se é liberado toxina em organismos, e aí dentro da cadeia alimentar, isso vai se acumulando porque é muito difícil de ser degradado. E aí esse sapo aqui, voltando para o exemplo, comeu essas 3 borboletinhas, cada uma contendo uma determinada porcentagem desse agrotóxico que ela pegou aqui das plantas. E aí vem a cobra e come 5 sapos aqui. Então, ela vai adquirir no seu organismo uma quantidade de agrotóxico que se equivale a 5 sapos, porque cada sapo desse daqui comeu 3 borboletas. E ela comeu 5 sapos, em que cada sapo tinha também a toxicidade já adquirida da borboleta dentro. Então, ela pegou a toxicidade da planta, da borboleta, do sapo e levou para ela. E aí, se viesse um gavião e comesse 4 cobras, ia pegar o DDT, o agrotóxico, da planta, das 3 borboletas, dos 5 sapos e das 4 cobras,
porque isso se acumulou, ou seja, essas substâncias tóxicas se acumulam dentro dos organismos do indivíduo e a partir do momento que ele passa pela cadeia alimentar, ele já passa pegando de tudo aqueles, desde os primeiros até os últimos organismos vivos dentro da cadeia alimentar em um processo chamado de bioacumulação. Outra coisa que eu destaquei aqui para vocês foi a questão do nível trófico, que o vestibular pode fazer uma pegadinha com você, porque o nível trófico ele é a posição em que o indivíduo ocupa dentro da cadeia alimentar. Então, por exemplo, aqui, nós temos as plantas como produtor e nós temos a borboleta como consumidor primário, porque ela foi a primeira a comer a planta, e nós temos o sapo como consumidor secundário, porque foi o segundo que comeu, e depois vem a cobra como consumidor terciário, porque foi a terceira que comeu. Mas se eu perguntasse qual é o nível trófico do sapo aqui, qual é a posição que esse sapo ocupa na cadeia alimentar? Você saberia responder? Exatamente, se você diz NT3 é correto, porque aqui a planta vai ser nível trófico 1, ela ocupa a primeira posição. A borboleta vai ser nível trófico 2, porque ela ocupa a segunda posição da cadeia. Você está vendo? Ela, depois da planta, só tem ela, então ela é a segunda posição. O sapo, NT3, ou seja, nível trófico 3, porque ela ocupa a terceira posição dentro da cadeia. E a cobra seria o quê? NT4, ou seja, nível trófico 4, porque ela ocupa a quarta posição. Então, consumidor é diferente de nível trófico. Consumidor vai ser aquele que primeiro consome, por exemplo, aqui no caso, primeiro consome os produtores e vai passando, servindo de alimento para os outros organismos. Então, aqui você tem um primeiro consumidor primário, você tem um secundário, que é o sapo. Mas no caso de nível trófico, que é a posição, então você começa por 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a posição de cada um, o nível trófico. E aqui, a gente vai falar também de impacto ambiental. Por exemplo, se aqui você tem uma cadeia alimentar, um capinzinho aqui, produtor, sempre os produtores estão em primeiro lugar, sempre inicia por ele a cadeia alimentar. Você vê aqui um gafanhoto que vai comer, que se come primeiro o produtor, ele vai ser chamado de consumidor primário. Você tem um sapo sempre sendo destaque nas cadeias aqui. O sapo sendo consumidor secundário, porque come o gafanhoto. A cobra sendo consumidor terciário, porque come o sapo. E aqui o gavião vai ser o consumidor final, que é quem vai comer a cobra, e aí vai servir também o consumidor final, no caso o gavião, vai servir de alimento para os decompositores, que poderão transformar tudo isso aqui em matéria orgânica ou alimento para micro-organismos. E aí você diz que um determinado sei lá, agrotóxico, destruiu as pragas, no caso aqui o gafanhoto seria uma delas. E aí você tira esse gafanhoto da cadeia alimentar. O que é que vai acontecer se eu tirar um indivíduo da cadeia alimentar? Se não tem gafanhoto aqui, vai aumentar o quê? A vegetação, certo? Mas se não tem gafanhoto também, o que é que o sapo vai comer dentro dessa cadeia aqui? Nada. Se você respondeu nada, você está certo. Ele não vai ter nada para comer. E aí o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com o sapo? Se ele já está fraco, que o primeiro que sai da cadeia alimentar é aquele que não está conseguindo ter recurso nem condição para permanecer nela. Aí vai vir a cobra esperta e vai atacar os sapos. E aí, adeus população de sapos. O sapo já estava fraco dentro dessa cadeia porque não tinha alimento para ele, porque foi extinto. No caso aqui, o
O gafanhoto saiu porque foi jogado agrotóxico aqui nessa plantação para matar pragas e ele era uma delas, então ele saiu da cadeia. Então, se ele saiu da cadeia, não vai ter quem coma o sapo. Aliás, se ele saiu da cadeia, o sapo não vai ter o que comer e aí ele vai passar por um processo chamado de extinção. Extinção da espécie. Por isso que o impacto ambiental de se tirar ou se colocar um indivíduo na cadeia alimentar prejudica tanto o meio, porque nesse caso aqui gerou a extinção de espécie. Se eu chegasse e tá aqui o gafanhoto e eu colocasse aqui uma borboleta, os dois se alimentam do produtor, que no caso são esses capinzinhos aqui, enfim, é as plantinhas que estão aqui. Se eu coloco mais uma borboleta, mais uma população de borboleta, e a borboleta e o gafanhoto se alimentam do mesmo recurso, o que vai acontecer? Competição, exatamente. Então, o fato de eu tirar um indivíduo da cadeia alimentar pode gerar extinção, assim como de outra espécie, como no caso do sapo aqui, que não tinha o que comer, assim como se eu colocar, adicionar outro indivíduo, pode gerar competição dentro desse meio e aí provocar o que nós chamamos de desequilíbrio ambiental. Então, nós temos aqui a primeira cadeia formada por o capizinho que está aqui, que serve de alimento para esse bichinho, que serve de alimento para essa onça. Nós temos aqui outra cadeia que esse capim serve de alimento para esse coelho, que serve de alimento para essa raposa, que serve de alimento para essa onça. Nós temos aqui outra cadeia terceira que tem esse capizinho, que serve de alimento para esse coelho, que serve de alimento para esse gavião. Então aqui nós temos várias cadeias alimentares, se você procurar bem você também encontra outra. Então teia alimentar não é nada mais, nada menos do que um conjunto de várias cadeias alimentares, o que torna algo muito mais diverso e também muito mais completo e complexo dentro de um determinado ecossistema. Então cadeia alimentar é o que eu expliquei anteriormente, teia alimentar é o conjunto de várias cadeias. E nós também não podemos esquecer das pirâmides ecológicas. E preste bem atenção, anota o que eu vou falar, porque pirâmide ecológica cai com muita intensidade, tanto em Enem quanto em vestibular tradicional. As pirâmides ecológicas representam graficamente o fluxo de matéria orgânica e energia entre os níveis no decorrer da cadeia alimentar. Então, você vê uma cadeia alimentar formada por aquele esquema de produtor e de consumidor, e você vê aqui uma pirâmide que vai demonstrar graficamente o que está na cadeia alimentar. Simples assim, o fluxo de matéria orgânica e de energia. Então, nós temos aqui 3 tipos de pirâmides numéricas. Então, nós temos aqui 3 tipos de pirâmides ecológicas. Nós temos a pirâmide numérica, que você vê aqui, ó, 1000 plantas, que serve de alimento para 300 gafanhotos, que serve de alimento para 20 aves. Plantas sempre serão produtores e, por isso, sempre vai ocupar o primeiro lugar dentro da cadeia alimentar. E aqui os gafanhotos que comem as plantas são os produtores. E aqui os gafanhotos que comem as plantas são os consumidores primários. E quem come os gafanhotos são consumidores secundários. Andresa, como que eu vou entender qual é a pirâmide numérica, como é que eu vou diferenciar das demais? Você está observando aqui que a pirâmide numérica ela não vem com nenhuma unidade representando ela, como eu vou mostrar com as outras a seguir. A pirâmide numérica ela pode vir invertida, ou seja, ela pode aqui ter, eu posso ter 3 pés de P apenas que vão ser alimento para 1000 besouros. Nós temos aqui 3 pés de pés, por exemplo, que vão servir de alimentos para 1000 besouros e que esses 1000 besouros vão servir de alimentos para 20 aves. Essa pirâmide numérica geralmente acontece dentro da perspectiva, por exemplo, de parasitas, desses animais, mas no sentido parasitário. Então, a pirâmide numérica, se você vê parasitas e tudo mais, ele vai ocupar também, ele pode ser um sinal
dali ser pirâmide numérica. Pirâmide de energia, pronto. Como é que eu sei? Pronto. Como é que eu sei que isso aqui é uma pirâmide de energia? A pirâmide de energia ela vai vir com a unidade quilocaloria por metros quadrados por ano. Então, nós temos uma unidade que representa a pirâmide de energia. Então, nós temos aqui 40.000 quilocalorias aqui de capim, servindo de alimento para 600 quilocalorias de gafanhotos, que esses gafanhotos, esses 600 gafanhotos aqui, 600 quilocalorias deles, servem para 40 quilocalorias de sapo. Então, anote isso. A pirâmide de energia, ela não pode nunca, em hipótese alguma, ser invertida. Por que que ela não pode ser invertida? Porque, como eu falei lá no início da aula, na cadeia alimentar, a energia segue um fluxo unidirecional, ou seja, ela só vai ter uma direção e ela vai ser perdida ao longo do tempo. Então, ela só tem uma direção. Eu não tenho como inverter a pirâmide de energia, porque ela sempre vai vir, a energia sempre vai sair dos produtores para os consumidores. Não tem como a energia retornar dos consumidores para os produtores. Ela sempre vai seguir a direção produtor para consumidor. Então, de maneira nenhuma, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma a pirâmide de energia deve ser invertida. E nós temos aqui a pirâmide de biomassa, que ela pode ser invertida também e que geralmente não vai ter um dado nem de número, nem de também de unidade. Então, você tem aqui o fitoplâncton, que serve de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para peixes, no caso de aquático. E outra característica de pirâmide de biomassa é que ela vai acontecer, geralmente, ela vai acontecer em ambiente aquático. Então, já é um bizuzinho que eu estou te dando para tu saber identificar uma pirâmide de biomassa dentro do vestibular. Geralmente, ela vai ser a única que vai fazer com que represente de maneira no modo aquático. Então, nós temos aqui o fitoplâncton, servindo de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para peixes. E no ambiente terrestre, plantas servindo de alimentos para insetos, que servem de alimentos para sapos. Não é que ela vai representar exclusivamente o ambiente aquático, mas ela vai ser uma das únicas que vai fazer com que haja essa representação e que você consiga saber diferenciar melhor, beleza? Então, sabendo disso, a gente vai resolver essa questãozinha aqui que está extremamente fácil e eu tenho certeza que você vai acertar. Vamos lá. Lá do Instituto Federal de São Paulo, do ano de 2016. Recentemente, divulgou-se a existência de contaminação por mercúrio nas águas e na população do distrito Mare de Dios, na Amazônia peruana. O mercúrio é um metal tóxico que não pode ser degradado pelos organismos e acumula-se ao longo dos níveis tróficos em um processo chamado de bioacumulação. Tendo como base a cadeia alimentar hipotética descrita abaixo, que estaria presente em um ambiente contaminado por mercúrio, assinale a alternativa que apresentem quais níveis tróficos podem ser encontrados respectivamente. Preste atenção nessa palavra, porque Enem, vestibular, é interpretação, e leia direitinho essa palavra respectivamente, mais mercúrio e mais energia. Então, ele está trazendo aqui um dado de um ambiente, no caso aqui na Amazônia peruana, que tem uma alta quantidade de metal tóxico, que ele vai demorar a ser degradado, a ser metabolizado pelos organismos, e vai se acumular ao longo dos níveis tróficos, ou seja, ao longo das posições de cada elemento na cadeia. Esse processo
em que o mercúrio, por exemplo, aqui, em que o elemento tóxico, que no caso é o mercúrio, não pode ser degradado pelos organismos e se acumula dentro deles ao longo da cadeia alimentar, nós chamamos de bioacumulação. Então, ele diz que tem uma cadeia alimentar hipotética e que a gente tem que assinalar a alternativa que representa quais níveis tróficos podem ser encontrados, respectivamente, mais mercúrio e mais energia. Letra A. Consumidor terciário e produtor. Letra B. Consumidor primário e produtor. Letra C. Produtor e consumidor primário. Letra D. Produtor e consumidor terciário. Ou letra E. Consumidor primário e consumidor terciário. Vou dar um segundo para você resolver essa questão que está fácil demais. Pronto, passou o segundo. Olhe bem a questão, que eu já disse a resposta ao longo da aula. Onde você encontra mais mercúrio ao longo da cadeia? Onde você vai encontrar a maior quantidade de toxicidade, já que passou durante a cadeia alimentar? Se você respondeu letra A, parabéns, você já está aprovado no seu vestibular e no seu Enem. Consumidor terciário. Por que consumidor terciário? Porque ele fica sendo o último nessa cadeia hipotética aqui, e se ele fica sendo o último, ele pegou toda a toxicidade dessa substância, desse metal, desde os produtores até chegar a vez dele. Então, ele comeu, a partir do momento que ele comeu o secundário, que por sua vez comeu o primário, que por sua vez comeu o produtor, ele trouxe todo esse metal, todo esse mercúrio, desde os produtores até chegar nele, porque é acumulativo. E mais energia, onde é que você vai encontrar mais energia? No produtor. Sempre quem tem maior quantidade de energia dentro da cadeia alimentar são os produtores, seres fotossintetizantes e autotróficos, claro. O S, uma questãozinha aqui da Universidade Estadual do Ceará, do ano 2016. As pirâmides ecológicas, que podem ser de números, de biomassa e de energia, são bons modelos para análise de cadeias alimentares. Sobre esses modelos, é correto afirmar que a cada nível trófico, a energia do nível anterior é obtida em maior quantidade. Tem certeza que quando passa a energia ela vai aumentar? Não, muito bem, prestar atenção na aula, né? Não vai aumentar, ela vai se perder, porque além de gastar no seu metabolismo, ele ainda vai ter que doar. Aliás, ainda vai ter que sobrar para o outro. Letra B. A pirâmide de energia representa o número total de indivíduos de uma cadeia alimentar? Não. De jeito nenhum. A pirâmide de energia ela vai representar tanto a quantidade daquela energia que vai ser passada de um indivíduo para outro, né? Ela representa graficamente isso também, e não o número total de indivíduos. C. A quantidade de energia em cada nível trófico é calculada multiplicando-se o número de indivíduos pela sua massa. Também está incorreta, restando apenas a letra D. A pirâmide de energia não pode ser expressa na forma invertida. Se você colocou a resposta D, você prestou muito bem atenção na aula, porque a pirâmide de energia não pode ser invertida de forma alguma, uma vez que a energia é unidirecional e não tem como retornar. E essa foi mais uma aula aqui do nosso cursinho do Preveste. Eu sou Andresa Aquino. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e envia para todos os seus amigos. Se você é novo no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda segunda, quarta, sexta e aos domingos nós temos vídeos novos aqui no YouTube. Um beijo e até a próxima aula.